E aí, galera, começando mais um Pratas da Casa aqui, episódio número 6, Semana de Copa do Brasil. Hoje vamos fazer um titular, banco ou vende. A gente selecionou alguns confrontos aí e vamos escolher os melhores jogadores. A gente escolheu os melhores jogadores desses confrontos e vamos decidir quem é o nosso titular, quem é o nosso banco, que a gente vende. Novamente aí com o Pedro e com o Matheus. A expectativa é de fazer um excelente programa aí e falar um pouco sobre essa Copa do Brasil, que é uma competição que, cara, os confrontos são espetaculares. É isso aí, rapaziada. E vamos começar. E então, só para vocês entenderem, a gente não escolheu um de cada confronto, por exemplo. A gente escolheu alguns confrontos que foram Flamengo e Galo, Inter e Fluminense e Palmeiras e Corinthians. E pode ser que tenha, sei lá, um jogador do Palmeiras e do Corinthians na disputa. A gente pegou os melhores de todos esses times. E outra parada importante também dizer é que a gente está gravando esse episódio no dia 23 de julho. Então é antes da rodada desse meio de semana. Então se rolar alguma lesão, rolar alguma coisa e não jogar, a gente não sabe. Então, caso corra alguma venda também, né? A gente tá no meio da janela. Então só pra deixar claro isso. Então vamos pro primeiro aqui. Já vou começar puxando, levantando essa bola aqui pro Matheus, hein? Fábio, Rocher e Hugo Souza. Quem é seu titular? Quem você vende e quem é seu banco? Os três são excelentes goleiros. O Fábio fez um excelente Mundial. O Rocher tá voltando agora de lesão. O Hugo também cata muito no Corinthians. Mas eu acho que cada um tem um ponto. Tipo, o Fábio, pô, já tá agarrando há muito tempo. O goleiro mais velho a jogar o Mundial, se eu não me engano. O Rocher, antes da lesão, pô, titular na seleção uruguaia. Excelente goleiro. E o Hugo é milagreiro. Ainda pega pênalti. Dos três, eu acho que é o que mais pega pênalti. Mas o Hugo, ele tem um negócio pra mim que eu não sei quando ele vai fazer eu não sei quando ele é muito inconsistente. Inconsistente não. Eu acho que ele não é constante. Ele não consegue passar a confiança, sabe? É, ao mesmo tempo que ele faz muito milagre, eu acho que ele pode dar uma frangada. Então, por isso que eu vendo o Hugo. O Rocher, eu acho que ele é um goleiro que não faz nenhum milagre absurdo, mas ele também não vai frangar. Então, ele tá ali ao meio termo. Ele, ele eu deixo no banco e o Fábio é titular. Tanto tempo que ele agarra. Pô, pra mim foi um dos melhores goleiros do Mundial de Clubes que teve aí, então pra mim ele é o titular. Pra mim não tem muito dentro dessa discussão. Pra mim o titular, pra mim aqui é obviamente o Fábio. Obviamente é forte, mas pra mim é o Fábio. E pra mim a Tô disputa decidido. fica entre o Rocher e o Hugo, entre o banco e o vendido. E foi um pouco o que você falou. A verdade é que o Neneca, né, o Hugo Souza não passa confiança. E que é o problema dele desde o Flamengo, Portugal, pra ser sincero, não acompanhei a passagem dele em Portugal. Mas é um problema que ele passa. Ele faz defesas que ninguém imagina. Pegador de pênalti é absurdo, pega muito pênalti, até pela envergadura dele. Dito isso, eu ainda vou ficar com ele no banco e venderia o Rocher. Porque o Rocher também voltando de lesão. Se fosse no momento hoje, sou Neneca banco e vende Rocher. Então, acho que essa votação que a gente fez aqui, acho que ficou muito baseado pela constância, né? E acho que goleiro a gente sempre tem que ficar muito baseado nisso, de um goleiro que entregue constância. O Fábio, acho que é o sinônimo de constância no futebol brasileiro. Ele agarra tanto tempo e é tanto tempo em alto nível, mesmo com a idade que ele tem, ele consegue manter esse nível e no Mundial a gente conseguiu ver muito bem isso, né? O Rocher e o Hugo acho que tem um quê de inconsistência nesses dois goleiros. São dois goleiros que têm muita qualidade, todo mundo sabe disso. Acho que é óbvio para todo mundo que vê um pouco dos dois agarrando. E eu vou ficar aqui com o Hugo como banco. É muito por essa questão do Rocher estar machucado praticamente o ano inteiro. Ele teve poucos jogos, e o goleiro precisa desse ritmo de jogo, do ritmo com a bola, é muito importante para um goleiro. Então, se tivesse que escolher para a semana que vem, exatamente para o confronto da Copa do Brasil, eu ficaria com o Hugo ainda, por causa muito dessa questão do Hugo do Rocher tá voltando de lesão. Então, fechou isso, né? Fábio titular, Hugo banco, Rocher vende. Só É pra. isso Eu não aí. lembro, o Matheus botou o Rocher sendo vendido no banco? Não, no banco. No banco, tá, mas aí, questão de. Voto vencido. Foi Voto voto vencido. vencido, É, mas. Faz Também não é parte. nenhum absurdo também não. Se fosse ao contrário, também eu não, não seria contra. Dito isso, vamos pra próxima. E eu vou começar nessa aqui então. Varela, Samuel Xavier e Giai. Pra mim, isso daqui é nivelado por baixo. Assim, eu deixar Mostra muito claro, da carência, né? o Wesley não foi vendido no atual momento que a gente tá gravando o vídeo, mas já ficou no banco no último jogo contra o Fluminense por
tá negociando com a Roma, é provável que seja vendido. Segundo notícia, o Flamengo tá só esperando ver se fecha uma reposição antes. Então a gente nem botou o Wesley nessa disputa, porque eu acho que ele aí seria o melhor disparado entre esses. Mas eu acho que pelo ano eu iria de Giai como titular. Começou muito bem o ano, fez um Mundial bom, nada mais que isso. E então eu iria de Giai como titular. O Varela eu botaria no banco, até porque ele já é banco do Flamengo mesmo, um cara. Só que um cara constante, jogou na lateral esquerda durante tempo, chegou a fazer volante quando tava todo mundo machucado, foi muito bem. E o Samuel Xavier, eu não consigo achar ele um grande jogador como ele foi no ano da Libertadores do Fluminense, que ali ele realmente jogou muita bola. Desde então ele caiu o nível, pra mim aqui ele vende. Eu iria com o Varela de titular. Eu acho que o Varela é um lateral mais equilibrado. Acho que os outros dois, eu acho que eles acabam pendendo muito por um lado do jogo, um lado ofensivo, um lado defensivo. Eu acho o Varela mais equilibrado. E até as vezes que ele entrou, ele me mostrou um futebol que me agradou mais. Então acho que eu colocaria o Varela de titular nesse caso aqui. Eu concordo muito com esse lado do lado negativo. Assim, não é um confronto bem nivelado por baixo. Acho que não tem grandes laterais nesse confronto. E eu colocaria o Gia em segundo por ele ser novo, assim. Acho que ele tem um potencial maior e o Samuel Xavier não conseguiu se firmar ainda como titular. Às vezes o Guga é titular, às vezes ele é titular. Enfim, depende muito do que o jogo pede. Então, eu conf- confio mais no Gia. Acho que ele demonstra menos problemas defensivos do que o Samuel Xavier. Então, eu colocaria Varela titular, Samuel Xavier vendido e Gia no banco. Então, o Matheus basicamente vai decidir quem é titular, né? Porque o banco, o Na vendido já é o verdade, Samuel. na O verdade vendido é tá que esse decidido. verdade que esse confronto aí é fechar o olho e escolher um. Porque os três são iguais, é o que vocês falaram. Também acho que é nivelado por baixo. Cada um. O Varela, ele joga de lateral direito, é ok. Na lateral esquerda é ok. Aí o Samuel Xavier teve um 2023 mágico, mas depois caiu de rendimento. Ele reveza de vez em quando com o Guga. O Jair também reveza às vezes com o Marcos Rocha e com o Mike, mas tipo, ele é o que mais pode evoluir, mas não é nada demais, assim, sabe? Realmente é muito difícil escolher. Eu acho que eu colocaria o Varela de titular por jogar em mais uma posição. O Jair eu colocaria no banco, porque ele ainda pode evoluir. E o Samuel Xavier eu venderia. Tá aí. Quem diria? Um jogador do Beleza? Flamengo titular que eu não botei como titular da votação. É. Quem diria, hein? Mas é o que eu falei, cara, é fechar o olho e escolher um. Não tem muito pra onde Eu fugir. acho que acho que até nivelado assim acho E se a que gente vai de uma de nivelado pra baixo, a gente vai pra outra aqui. Que assim, é essa daí, né? claro quem é o titular por questões, né, de tá jogando muito mais no nível alto. Nível altíssimo. Thiago Silva, Léo Ortiz, Gustavo Gomes, Pedro. Essa é muito difícil, mas para mim é claro quem é o titular por ser quem é. Assim, o que ele jogou no Mundial, o que ele jogou desde que ele voltou pro Fluminense, o zagueiro que ele é, para mim ele é o melhor zagueiro brasileiro do século XXI, com sobras, não tem outro próximo dele. Acho que é um dos maiores zagueiros E da o história do Marquinhos, futebol brasileiro. Acho que o Marquinhos é o segundo, é o que mais chega próximo dele, inclusive. E é outro zagueiraço. É, e voltando ao Thiago Silva, o Thiago Silva é o melhor zagueiro do século XXI brasileiro. Talvez seja o melhor zagueiro da história do futebol brasileiro. Acho que isso pode ser mais contestado. Então, e vem numa fase ótima. Então eu colocaria ele é o meu titular. E pra mim tá na ordem, exatamente. O Léo Ortiz é o banco. Ele, desde que chegou ao Flamengo, um nível altíssimo, convocado pra seleção. O Gustavo Gomes, eu já vi ele jogar mais futebol, assim. É um zagueiraço, acho que todo mundo sabe disso. Mas eu já vi mais futebol do Gustavo Gomes, É, sabe? Acho que nas últimas temporadas ele vem devendo um pouco. eu iria de Thiago Silva também titular. Acho que todo mundo tem cortes, mas o que falando. Eu acho o Léo Ortiz um zagueiro, assim, muito diferente, com qualidades que não se vê muito em zagueiros no mundo em geral, em qualidade de passe. Só que zagueiro não é só isso, né? E o Léo Ortiz também, ele não vai passando na sua pior fase no Flamengo atualmente. Isso não quer dizer que ele tá mal, ele tá bem, só que só não tá sendo o Léo Ortiz. Dentro do nível dele, ele não tá bem. Exatamente, só não tá sendo o Léo Ortiz. E mesmo assim, numa fase, ele deu uma assistência no jogo contra o Fluminense, que era um jogo truncado, deixou de cabeça, né? E foi, inclusive, as duas chances que o Flamengo teve foram de cabeça com ele. Mas, esse o Gustavo Gomes vende, apesar de, né, realmente, finalmente reaparecer. Porque desde 2021 não jogava bola. Aí apareceu nesse Mundial de novo, jogou muita bola no Mundial, depois de 22, 23, 24, 25 apagados, voltou agora no meio do ano para o Mundial
Vamos ver no resto do brasileiro, mas aqui pra mim é claramente vende. Matheus aí só dá suas opiniões, mas a votação já Só dá sua tá opinião, mas tá decidida. encerrada, né? É, tem muito ponto de correr. Thiago Silva é titular, o Léo Ortiz é banco e o Gustavo Gomes vai ser vendido, mas eu vou falar um pouco de cada um. Thiago Silva, pô, qualquer zagueiro que jogar do lado dele é bom zagueiro. Eu lembro do ano passado o Thiago Santos jogou do lado dele, conseguiu jogar bola. Esse ano o Freitas jogou bola no Mundial junto com o Inácio. Ignacio, na verdade. O Léo Ortiz, cara, ele é muito craque. Mas eu tenho um negócio com ele. Teve até um lance contra o Santos recentemente. E acho que o Neymar, ele dá pro David Washington fazer o gol, ele perde. Tipo, eu não sei até onde vai a confiança dele ser tão bom. Ele erra uns passes bobos às vezes, entendeu? Lembra desse lance contra o Flamengo? Não, Me lembro. aqui não Contra o lembro não. Santos, na verdade. Não lembro. Ele, ele vai, ele vai sair jogando, acaba perdendo a bola e dando um contra-ataque pro. Acho que o Sim, mas Neymar ele, derruba o a bola. primeiro tempo dele, Mas ele aí, cometeu alguns erros ali. sim, Foi mas eu no acho também início. que isso daí entra numa parada mais do esquema de jogo. Você pode colocar ali o Thiago Silva que ele vai errar uma bola ou outra, porque ali é uma questão de Não, não, mas eu acho que o é Léo Ortiz porque ele ele, o Léo Ortiz ele tem uma ele é tão média. bom que às vezes ele dá essa dormida. Eu E, pô, o entendo, eu entendo o Gustavo seu Gomes ponto, entrou mas no não acho que Palmeiras há não sei quanto tempo, mas o Léo Ortiz é melhor que ele e o Thiago Silva nem se fala, então tem que ser vendido. é isso então. Vamos pra outro confronto aqui que cai o nível, mas eu ainda acho um confronto legal, um confronto Acho bom, bem nivelado. bem nivelado. E eu vou já puxar aqui que pra mim o titular pra mim é o Léo Pereira, porque pra mim a temporada do Léo Pereira é muito surpreendente até, como torcedor e também analisando realmente, eu acho muito surpreendente. Pra mim, se fosse falar no início do ano, pra mim era claro que assim que o Danilo chega, a zaga do Flamengo ia ser Léo Ortiz e Danilo. Por uma questão de o Danilo é um zagueiraço, a nível lateral ele já vinha caindo muito, mas a nível de zagueiro ele é zagueiraço, e o Léo Ortiz nem se fala. Mas simplesmente o Léo Pereira furou a fila, e o Léo Pereira hoje é o zagueiro que faz a melhor temporada no Flamengo, pelo Flamengo. Quem é melhor? Pra mim o Léo Pereira é o pior dos três, do Flamengo. Acho que o Léo Pereira, a temporada dele, ele se transforma num zagueiro que eu não imaginava ver o Léo Pereira jogando bola nesse nível. E aí, pra mim, a outra disputa é um nível alto também, entre Vitão e Murilo. Dito isso, pra mim, o Vitão ainda é um pouco mais jogador que o Murilo. Eu acho que o Murilo ele tem boas características, é um bom zagueiro. Já teve melhor, não, para mim não tá no melhor momento do Murilo. Inclusive tá Voltando de lesionado, né? lesão. Ele tá voltando É, de tá lesão, tá lesionado nesse lesionado voltando momento. de lesão. A gente botou aqui como uma expectativa de volta dele. A gente fez isso com os jogadores, é bom te falar quando Sim, fizer, inclusive. O Murilo é um que a gente não sabe, mas que pode ser que jogue. E é sim. isso, pra mim é Léo Pereira, Vitão e Murilo. Eu só vou inverter os dois. Eu acho o Vitão, tipo assim, um grande zagueiro. Acho muito desvalorizado, assim, subestimado mesmo. Acho que tem essa questão do eixo e acaba influenciando um pouco na análise dos times de fora dele. Eu então colocaria o Vitão como meu titular, o Léo Pereira, que faz uma excelente temporada, como meu reserva, e o Murilo, que tá voltando de lesão, que é outro grande zagueiro. Mas aqui pelo contexto de estar voltando de lesão e tal, eu colocaria como Vendi. Matheus decide. É, pô, são três zagueiros ali que eu acho os três são muito parecidos, assim, de qualidade. Mas eu acho que o titular pra mim é o Léo Pereira, pô. Ele é o que joga há mais tempo em alto nível. Pô, joga de lateral esquerdo às vezes também. E ele tem muita qualidade, pô, bate falta também. O Vitão, é um garoto novo ainda, pode evoluir. Ele já jogou lá fora. Ele era do Shakhtar, não era? Se eu não me engano. Sim. Shakhtar. O Murilo também, acho que é novo, mas não tão novo quanto o Vitão. Deixa eu até pesquisar a idade do Murilo. Acho que tem 28, algo próximo disso. 28? Pra Acho que é zagueiro alguma ainda tem coisa assim. muito tempo, né? Mas não é Tem tão muito novo tempo. quanto o Vitão, por exemplo. O Vitão que é muito novo. Tem 28. 28. O Vitão é muito mais novo. Eu coloco o Vitão, pra mim é banco. E por ter essa faixa de evolução ainda. E também não se machuca tanto, igual o Murilo, como vocês falaram. Tá voltando agora de lesão, então vendo o Murilo. Então é isso. Então, basicamente, fechamos. Léo Pereira, titular, Vitão, banco, Murilo, bendito. Vamos pro Isso. próximo aqui, que é a lateral esquerda. Que aí, pra mim, é uma disputa muito grande entre dois e o vendido, pra mim, aqui é claro. Não sei se vocês têm a mesma opinião, Então, a minha mas. opinião é que o titular é claro e a disputa é pra ver quem vai ser banco e quem vai ser vendido. É? Essa é a minha opinião, né? Eu acho que o titular é claro.
Começa o Matheus então, já que a gente tá na dúvida, e Pedro, começa o Matheus aí. Cara, o Arana eu acho ele um jogador muito ok. Eu não sei como é que ele tem vaga na seleção. O Bernabé, a temporada dele passada foi absurda. E o Alexandro, apesar de ter já ter uma idade avançada, ainda é muito bom. É o mais consistente desses três aí. Eu coloco o Alexandre titular, Bernabé no banco e o Arana vendido. Pra mim, eu sou. Pô, pra mim, a disputa é Alexandre e Bernabé como titular. Pra mim, a disputa é essa. O Arana, pra mim, é claramente vendido nesse caso. O Arana jogou, chegou a jogar. O Arana jogou muita bola. No Corinthians, jogou no Sevilha também. No Chegou a início do jogar Galo ele muita jogava bola. muita bola. No Galo, chegou a jogar bem no No Galo início. mesmo. Dito isso, pra mim, o Arana hoje é um jogador que joga mais por nome do que pelo que apresenta em campo. Eu acho que o Arana construiu o nome que ele tem por jogar muito bem durante muito tempo, numa posição carente. Conquistou a vaga na seleção pelo que ele fez no passado e não pelo que ele joga atualmente. Então, por isso eu vou de ele vendido. Acho que eu vou de Alexandre como titular mesmo, por questões apenas que o Bernabé estava machucado e tá voltando de lesão agora. Se eu não me engano, voltou na última rodada agora do Brasileiro. E o Bernabé fez uma temporada melhor do que o do Alexandre, temporada passada. Mas apenas por não ter jogado essa temporada ainda direito, eu vou de Alexandre como titular e Bernabé no banco. Acho que aqui pra mim era bem claro o Alexandre titular. Acho que é o mais regular da lista, é o melhor da lista. É um lateral muito mais equilibrado. Os outros dois são muito ofensivos e apresentam sérios problemas defensivos. E eu colocaria o Arana de banco e venderia o Bernabé, eu acho, porque eu acho que o Arana é mais jogador ainda. O Bernabé teve uma grande temporada na, na última temporada, né? Mas o Arana já mostrou mais, né? Eu ficaria com o Arana de banco. Mas eu entendo, acho que é completamente plausível colocar o Arana vendido como, pelo momento que o Galo vive e que ele vive. Então acho que é isso aí. Gravando o vídeo agora, a gente não sabe nem como é que vai ficar o Galo daqui a pouco, né? Exatamente, a gente não sabe nem se o Arana vai jogar ainda no Galo, a gente nem sabe. Notificação judicial pra lá, notificação pra cá. Disseram hoje Jogador que iam pedindo pagar tudo, né? rescisão, Disseram que iam é pagar difícil. tudo e voltaram atrás, mas vamos ver cena dos próximos capítulos e já puxa aí, Pedro. Jorginho, Aníbal Moreno e Thiago Maia. Pô, pra mim vai ficar nessa ordem É, que veio, sabe? Eu acho que é bem claro. O Jorginho, cara, pra mim é a contratação mais impactante da janela até aqui. É o cara que mais vai subir um time de patamar até aqui. O Jorginho é um jogador estupendo, é um cara que controla meio campo, dita o ritmo do jogo o tempo inteiro. Então, ele é um jogador de outro nível, assim. E, assim, ele é muito titular pra mim aqui, muito, completamente. O Aníbal é um excelente jogador, é um jogador que no nível do futebol brasileiro sobra, assim, é um dos excelentes volantes que a gente tem. E o Thiago Maia vive um momento péssimo, péssimo. O Inter pensa muito em momento. trazer outro momento, ou o real nível dele, esse é um parâmetro que a gente tem que chegar ainda. Mas o Inter pensa muito em repor o Fernando, que se machucou e tá fora da temporada, né? E eles acreditam que o Thiago Maia, Bruno Henrique e os volantes que estão lá não conseguem suprir essa carência, né? O problema é trazer o Richard, né, pra suprir essa carência, mas. Não acho que vai resolver, então Não, acho eu que o tô com Inter vai você. pesar é o mercado. Pra mim aqui é poupar tempo. Assim, não tem muito o que falar do Jorginho, Sim, não tem muito o que falar do Aníbal, que são dois excelentes jogadores, só que o Jorginho é uma prateleira acima e o Thiago Maia é uma prateleira bem abaixo dos dois. Não tem muito o que falar, acho que é basicamente isso mesmo. Não sei se o Matheus discorda de É, algo. por mim também é essa ordem aí, que já tá aí. Jorginho titular, Aníbal banco e Thiago Maia vendido. É isso. Aí agora é maneiro, hein? E a gente que não liga pra defesa, aqui é ataque a todo momento, posse de exatamente. bola e gol. É isso que a gente quer. Então, Encaixe a gente não quer nem segundo saber, volante não encaixe. precisa. Não São dois precisa. meias armadores. Então a gente botou uma 4-3-3 com um volante e dois meias armadores. Ganha quem faz mais gol, né? Quê? Ganha quem faz mais gol, então. Exatamente. Então, Exatamente. a melhor defesa é o ataque, né? Com a bola no pé a gente não toma gol. Dito isso aqui, mais uma vez, não é proposital, tá? Eu fiz aleatoriamente, mas mantém a ordem que tá aí. Arrascaeta titular, Alan Patrick banco e Garro reserva. E Galo. Caralho. E Garro reserva. Caraca. E Garro vendido. É. Porque eu acho que o Arrascaeta, a temporada do Arrascaeta dispensa apresentações, ele. Você acha que é a melhor dele no Flamengo? Eu acho que é a mais impactante, é que ele é mais Cara, decisivo. eu acho que é mais goleadora, mas acho que também por uma questão de Sim, necessidade. E não. Eu acho que sim, o Arrascaeta ele sempre teve essa capacidade, sempre pôde fazer isso. Na questão de necessidade. Desde 2019, ele sempre teve o Gabigol pra fazer gol, depois o Pedro pra fazer gol e depois o Bruno Henrique pra fazer gol. Chega essa temporada, o Bruno Henrique em má fase, Gabigol fora, Pedro machucado, né? Agora voltou e não quer treinar.
Então ele teve que assumir essa posição de goleador do time. E eu acho que essa capacidade ele sempre teve. Tanto que ele não é um jogador como Everton Ribeiro, que pra mim é um cracaço de bola, inclusive hoje no Bahia. O Bahia é muito dependente do Everton Ribeiro. Deu pra ver ontem contra o América de Cali. Dito isso, o Everton Ribeiro, eu acho que ele não teria essa capacidade de goleador, porque ele não é um cara que tem essa finalização. E no Flamengo ele não fazia muitos gols, apesar de jogar muito. Nunca teve essa característica. Exatamente, o Arrascaeta já teve essa característica, só que ele não precisava usar isso, e porque tinha jogadores que podiam fazer gol também, mas que não podiam fazer o que ele fazia, que era no meio campo, de criar Sim. jogadas, criatividade. Então eu não acho que é, Números eu dele não são acho que é a melhor espetaculares. dele, mas eu acho que eu não acho, né, uma informação isso, é mais goleadora dele. Sim. Então, E eu acho que vai depender muito do final dela também, né? Como que as coisas vão se encaminhar, sim. se ele vai conseguir os títulos que o Flamengo pretende e tal, enfim. E algo surpreendente pra mim também, eu achei que o nível dele ia começar a cair. Até por questão Também. física, o Arrascaeta é um cara que fisicamente sempre sofreu muito, né? Dito Nos isso, últimos anos tinha poucos jogos, né? E exatamente. esse ano surpreende a quantidade de jogos, a minutagem e a quantidade de gols que ele tá fazendo. Mais um mérito na minha visão também do Felipe Luiz, que controla faz um bom controle de carga dele pra ele ter minutos corretos em momentos Sim. importantes e muito bem utilizado. Acho que o Arrascaeta ia titular. O E acho que o Patrick esquema também favorece muito, né? favorece muito. Acho que o Foi o que eu esquema, falei. ele, por exemplo, ele não usa, ele prefere muitas vezes tirar o Pedro da escalação e usar o Arrascaeta. Exatamente, porque foi o que eu falei. O Arrascaeta hoje é o cara do time. Ele é o cara do gol, o cara da assistência. Ele é o cara da participação de Sim, gol. Então o time é feito pra ele. exatamente. E aí, só seguindo aqui o Alan Patrick, eu acho que também faz uma temporada muito boa. O Alan Patrick, o Inter sem o Alan Patrick também perde muita coisa. É um time quase sem criatividade, meio inoperante sem o Alan Patrick. Ainda mais esse time do Roger Ele é o Machado, que 10 e faixa, hein? é um time do Roger Machado que é um deserto de 10, né? O time do Roger Machado hoje O, o ano de é 2025 do Inter, depois do Gaúcho. do Gaúcho, é triste. Triste. Exatamente. Então, o Alan Patrick pra mim aqui é o reserva. E não por demérito dele, sim por muito mérito do Arrascaeta. Inclusive, se ele tivesse na próxima comparação, ele seria titular. Que vocês vão ver. Sim. Entendeu? Porque o Alan Patrick é muito bom, mas o Arrascaeta faz uma temporada absurda. E o Garro teve alguns problemas. Teve o problema lá do acidente que ele teve de carro, né? Do atropelamento. Teve. Acho que ele teve Mas isso lesão agora também. Não, e tem as próprias inconsistências do Corinthians mesmo, né? O Corinthians é um time que permite essas coisas. politicamente, o Fazem Corinthians. politicamente, extra-campo, dentro de campo. O Corinthians é uma bomba, parece uma bomba relógio, assim, sabe? E acho que acaba influenciando o papel dos jogadores. Não tem jeito. Exatamente, tô com você. Então aqui eu acho que. Não sei se tem muito mais aqui a acrescentar, mas aí dá a opinião de vocês aí. Eu acompanho o relator. Eu iria exatamente assim, acho que tá bem estabelecido. O Alan Patrick foi por azar do sorteio, assim. Acabou caindo com o Arrascaeta. Assim. Acho que qualquer outro meia do Brasil, o Alan Patrick seria escolhido. Com certeza. Não. Me diga outro. Não pergunta, mano. Cara, eu concordo também, Arrascaeta, Alan Patrick e Garro nessa ordem, mas eu acho que o principal fator que os três são excelentes, pô, excelentes meias, são craques, os três, pra mim os três são craques. O Arrascaeta, pô, conduz muito bem a bola, tem um passe absurdo, o Alan Patrick também, ó, o Garro bate muita falta, mas eu acho que aí a gente vê pelo tempo, né? Quem tá jogando bola mais tempo, o Arrascaeta joga bola desde o quê? 2016, 2017, entendeu? Então, o Arrascaeta é indiscutível pra mim, é o titular. Alan Patrick, pra mim, merece uma chance, pelo menos uma convocação na seleção. Banco e o Garro é vendido. Também tava lesionado recentemente, né? Voltou agora há pouco tempo. Mas eu acho que o Garro também, ele é o arco do time do Corinthians. É muito importante pro time do Corinthians. Cara, eu acho que Mas é vendido, não tem o que fazer. tu falar de uma convocação pela Patrick na atual conjuntura é uma loucura, mas valeu. Que É, eu isso, não. cara? Eu discordo. Acho Não que existe, não. cara, o Patrick ser Pô, convocado, mano. umazinha só, umazinha. Não acho que tem espaço. Acho que tem muito Convocação não é gratidão, jogador. mano. Até porque se fosse, era pro Fábio estar na Exatamente. lista também. Pô, Exatamente. mas Acho ele que merece tem uma muitos convocaçãozinha. jogadores e acho que não é o ideal. Acho que não é o que Mas vai ser o meia, meio da a gente não seleção. tem mais tanto meia como ele, assim, Tem o Neymar, que né? pô, Matheus é Cunha. só o Neymar, só. Matheus Cunha. Mas acho que pode Mas o jogar Matheus ali. Cunha, Matheus ele Cunha, não Eu é acho, meia, eu Matheus acho que Cunha ele não jogou de vai. meia em Wolverhampton, mano. Ele Eu se acho que não destacou tem exatamente caixa como pra isso. meia. meia, cara. Eu tô dizendo meia clássico, camisa 10. E outra coisa, O Tipo, Rafinha, Alex. às vezes, pode Rafinha, ser outra coisa, jogar você conhece ali. como é o futebol atual. Você tem no time Vinícius Júnior, melhor do mundo da temporada passada. Um jogador que dispensa comentários. Rafinha, foi talvez o melhor jogador dessa temporada, um dos melhores dessa temporada de agora. Neymar,
que, apesar de estar mal, é o Neymar. Um desses É três. Esses caras não vão marcar. Dois desses não vão marcar. Mas Se- não é pro Alan Patrick ser titular, pô. Entendeu? Pelo menos ganhar uma chance. Cara, mas ele vai entrar no lugar de quem no time? Pô, Não igual o tem Matheus como. Pereira. Teve uma convocação que ele entrou, jogou 20 minutos e jogou bem, pô. Mas o Matheus Eu Pereira é acho um que o Matheus jogador Pereira é completamente diferente diferente do Patrick. e bem mais novo. Acho Mais que tem novo. mais um futuro para se aproveitar. O Alan Patrick, infelizmente, não tende a estar no final de carreira. O Patrick não tem intensidade pra um jogo de seleção Exatamente. onde o time não é feito pra ele. Do Inter, o time é feito pra ele. Assim como o próprio Arrascaeta, que na seleção do Uruguai rende, mas não rende tanto. Por quê? Porque não tem como o time ser montado por Arrascaeta na seleção uruguaia. Então ele joga, ele é o camisa dessa seleção, fez gol nas Copas, ele é bom jogador lá. Mas ele não serve igual no Flamengo, por quê? Porque ele não tem intensidade. O Alan Não Patrick é o sofre a mesma contexto coisa. dele, né? É Só o que o Alan contexto Patrick diferente. ainda sofre com uma concorrência maior, que o Arrascaeta não tem. Exatamente. Então vamos pra próxima aqui, que essa discussão toda, esses três aqui, grava esses três aqui, Arrascaeta, Alan Patrick e Garro. Os três ganhariam essa daqui que tá muito por baixo. Certeza. Pra mim, essa aí já tem um que já pode. Já tá vendido já. Que é o Pô, Scarpa. Pra mim, a disputa é Isso. Martinelli e Maurício. É isso. pra mim É não é isso, pô. óbvio não, mas eu tô com você, tá? Pra mim o Scarpa é vendido, mas eu não acho óbvio não. Pô, o Scarpa tá numa prateleira abaixo desses dois aí. Não acho. Prateleira não, ele tá na mesma prateleira, mas outros são melhores, na minha visão. Ah, isso, sim, sim. Prateleira não. Muito rigoroso. Cara, é Cara, difícil pra mim aí, demais. é, acho que é por importância. Eu coloco o Martinelli titular, porque a gente viu contra o Chelsea. O Fluminense não conseguiu fazer nada sem o Martinelli. Eu acho o Foi, Martinelli um foi jogador bem muito. subestimado, tá? Eu acho o Martinelli, eu também vou com o Martinelli titular, tô com você nessa, o Maurício no Não, banco. o Eu, Maurício era. Não sei porque ele. Pra mim não é banco do Palmeiras, mas o Abel botava ele de banco, de reserva, entendeu? ele teve problema, né, É, mano? Ele tava muito bem no Paulista e machucou o ombro, eu acho, se eu não me engano. E é, desde então ele tava ficou voltando. fora. Ele era o melhor jogador do Palmeiras. Pô, quando ele entrou, o time melhorava muito. Mas o Martinelli é fundamental para esse time do Fluminense. Nem sei o que ele tá fazendo ainda aqui no Brasil, já era pra ter sido, já era pra ter sido vendido já. É, ele titular, Maurício Banco e o Scarpa vendido. Cara, eu não acho que o Martinelli era nível Europa. Eu acho que o Martinelli é muito bom jogador, eu acho ele bem subestimado. Mas eu acho que o Martinelli ele é aquele nível perfeito pro futebol brasileiro. Tipo assim, pro Cara, clube ter. acompanho totalmente Porque, tipo assim, o relator. ele é aquele cara que ele não tem nível de atingir a Europa. Mas a nível brasileiro, ele é um jogadoraço. A nível brasileiro. Tipo assim, é muito difícil você ter um jogador dessa idade no Brasil. Por quê? Porque ele tá no teto. Se ele fosse um pouquinho melhor, ele era nível Europa. Com essa idade. Sendo o nível Eu que acho ele que ele é, vai ser ele é um titular jogador de. regular pro Brasil, vai ser um jogador que, Exatamente. por muito tempo, assim, um jogador que ele Pô, tem pra mim, o bastante qualidade, Martinelli tem uma mas eu acho carinha que de, a Europa, eu acho que é um pouco a mais. Tipo assim, Europa a gente fala, claro, um nível elevado, assim, um nível de primeira, A segunda, Champions League. alguns da terceira, os times bons da Champions League, é isso que a gente fala de Europa, no caso. Ah, Eu acho que eu vou contra vocês totalmente, praticamente, né? O titular de vocês, eu venderia. caralho. Eu venderia o Martinelli. Como meio, eu venderia ele. Assim, como a É gente que tá a gente aqui teria que como recuar ele, meias, né? Que a gente iria recuar sim, ele exatamente. pra jogar Então, de como segundo. Não, meias, eu venderia o Martinelli, o Maurício seria meu titular e o Scarpa o banco. Eu acho que eu ainda sou muito preso ao que o Scarpa jogava. Eu acho que ele, o time do Galo, o esquema, tudo joga ele pra baixo. Eu acho que ele é um jogador, assim, muito bom jogador. Eu sou muito fã dele, sempre fui. E acho ele muito bom jogador. Acho que acaba tudo que envolve o Atlético jogando ele pra baixo. Eu também acho que o Atlético E também eu, prejudica um pouco o Scarpa, mas eu acho que já é um pouco dele. O Scarpa no final do Palmeiras também, ele tava. Ele só sabia fazer bola parada, pô. Inclusive, ele tem uma bola parada muito forte, né? Escanteio e falta, ele bate muito bem. Mas com a bola rolando, ele, sei lá, eu não consigo achar o Scarpa, mas esse jogador que ele foi há muito tempo já. pô, em 2022 foi o melhor jogador do Brasil, pô. Do Brasileirão, cara. Eu acho 2022 que, tem pô, 3 anos já, até né? ele sair. Quase Sim, 4 já. foi a última temporada dele no Palmeiras. Então, mas isso que eu acho. Eu acho que eu fico, claro, preso no sentido de eu acho ele que pode render muito ainda no Brasil. E eu acho que, como meia, ele rende mais que o Martinelli e o Maurício é o número um aí, apesar de que teve algumas lesões. Então, ficou isso. Apesar do voto do Pedro, foi voto vencido, então ficou Eu acho Martinelli que, titular. só um porém, acho que o Maurício tende a ganhar mais protagonismo agora com a saída do Estevão, de Richard Rios. Eu acho que ele vai ser um cara mais importante do Palmeiras. E ele tende a dar um salto de qualidade. Sim. Sim. O time ser mais pra mas eu ele, acho que o né? Maurício também não dura muito, não. Ele vai pegar segunda Que prateleira da Europa. Acho que o Maurício não dura muito no Palmeiras também.
Ele é novo ainda. Não sei, mas ele é aquele novo que a Europa raramente busca. Ele tem que estar É, muito bem pra Europa buscar. ele já tem 24, sei lá, alguma coisa assim. Exatamente. Dito isso, Já tem então, 24. a gente fechou aí Martinelli titular, Maurício banco e Scarpa vendido. E vamos pra próxima aqui, pra ponta direita, que a gente colocou o Plata, Facundo Torres e o Wesley. E pra mim aqui é um voto fácil pra mim como titular, que pra mim é o Plata. Pra mim o Plata ele é o segundo melhor jogador da temporada do Flamengo. Depois do Arrascaeta, o melhor jogador do Flamengo é o Plata. O Plata ele tem participações desde que ele chegou no passado. Ele faz um gol na final contra o Galo. Ele dá uma assistência pro Gabigol de cabeça. Inclusive, eu postei isso no Twitter recentemente. Pra mim, o Plata, ele tem uma característica que é muito difícil você ver no mundo. O Plata, ele é um passador de cabeça. O Plata, ele passa bem pra caralho de cabeça. Eu nunca vi o Plata cabeceando pro gol. Eu nunca vi o Plata fazendo um gol de cabeça, tipo, bonito. Mas, cara, o A Plata, casquinha, né? ele tem a casquinha. Até no Mundial, o gol do Bruno Henrique, o primeiro gol do Bruno Henrique, que ele. Cara, é uma cabeçada que ele toca. Porque ele olha antes pro Bruno Henrique e ele não cabeceia pro gol, ele não faz movimento pro gol. Ele toca de cabeça pro Bruno Henrique no segundo pau. Ele tem essa característica do passe de cabeça. Né? Acho isso muito maneiro. E ele tem muito essa parada que eu acho que é muito importante pro esquema de jogo do Flamengo, que é o passe curto e tabelas. O Plata, ele participa do jogo absurdamente, inclusive contra o Fluminense, pra mim, o problema do Flamengo no jogo, não um problema, mas uma das grandes dificuldades que o Flamengo enfrentou no jogo foi não ter o Plata em campo. Porque não tendo Plata em campo, tendo Cebolinha, o Flamengo perdeu muita qualidade de passe, mas muita qualidade de passe, porque o Plata, Intensidade também, né? intensidade, e apesar do Plata parecer ser esse jogador, que é o ponta que não tem muita qualidade, porque no Brasil tem-se muito essa característica do ponta burro, né? O Plata, pra mim, ele é completamente o oposto disso. O Plata, ele tem um passe absurdo pra um ponta, tipo, um passe muito bom pra ponta, e é um finalizador ruim. Não ruim, mas ok. Mas eu acho que pro esquema do Flamengo ele é muito importante. Pra mim, o segundo melhor jogador da temporada do Flamengo. Por isso, pra mim, ele é titular aqui, incontestável. E entre o Wesley e Facundo, é complicado. O Wesley tava fazendo bons jogos no Inter, mas ele não consegue participar de gols. Ele é um jogador que não faz gol, mas ele joga bem. E o Facundo não se firmou 100% no Palmeiras ainda, né? É um jogador que chegou caro. Eu acredito que é um bom jogador, não acho que o Palmeiras mandou mal na contratação e nem que não vai se firmar. Mas eu acho que eu vou de Wesley no banco e Facundo vendido. Eu acompanho. Eu acho que o Plata é esse jogador mesmo. Acho que é um jogador que, se ficar no Flamengo, vai ser aquele jogador que dura muito tempo, um jogador de alto nível, intenso, que tem qualidade, é, muita qualidade, eu acho. É um jogador muito bom. É um jogador que eu gosto, assim, sabe? E, e o Wesley e Facundo, eu acho que eu fico com o Wesley por já ter mostrado mais, sabe? A última temporada do Wesley foi bem boa. O Wesley foi o principal jogador do Inter na última temporada, apesar que nessa temporada os números estão abaixo, algumas atuações também, mas ele pelo menos ele é consolidado um titular, sabe? O Facundo, eu acho que ele tem um potencial de ser titular, acho que tem um potencial de crescer, foi bem caro, e acho que acabou ficando apagado também um pouco pelo Estevão, sabe? O Estevão durou 6 meses e tal, acho que agora com a saída de Estevão, o que eu falei pro Maurício sobre ganhar espaço, ganhar notoriedade, tende a acontecer também com o Facundo. Acho que isso, então, mas pensando no que eu já vi até aqui, eu colocaria o Wesley também no bom. Tu se mutou, Matheus. Amor todo. Se mutou nas duas. Eu gosto muito do Wesley, assim, eu acho ele um muito bom jogador. É, ele tem um negócio que eu gosto muito que é cortar e chutar e geralmente quando ele acerta o golaço. Eu lembro de um gol que ele fez no Palmeiras contra o Botafogo. Ele cortou e bateu. Lembra desse gol, Pedro? Infelizmente eu lembro, é a época das vacas magras. O time Pô, ainda não era daquelas coisas. acho ele muito bom jogador. Acho que aquele ponto que tem que ter no time, sabe? É o Insinuante, né? Facundo, Aquele cara que gosta de 1x1. que gosta de botar fogo no jogo. É o Facundo, eu concordo muito com o que vocês falaram, que ele chegou, mas ainda tem que mostrar mais coisa. A gente sabe que ele é bom jogador. É, e o Plata, posso estar falando uma besteira aqui, mas ele me lembra um pouco no esquema do Felipe Luiz, o Dembélé no PSG. Por nessa questão de impressionar, sabe, assim, ser muito intenso. Eu acho ele muito bom jogador. Não tem muito o Gostei que da fazer. comparação. Eu gostei, Gostei da eu acho que comparação. eu diria que essa comparação seria mais o Duê, sabia? Mas eu entendo sua comparação Eu e não acho, acho ruim, não. Mas eu acho que talvez seria mais o Duê. mas porque ele também joga de 9, né? Ele joga de 9 no.
Quando o Pedro tava ausente, ele tava de 9. Mas, pô, foi Não uma é boa o 9, comparação. 9, mas é atacante, Não, tipo, atacante. ele jogou de 9, ele jogou de 9. Ele, inclusive, cita isso em É, entrevistas. cara, mas desses três aí, tipo, eu acho o Pato um pouco melhor, não acho muito melhor, então ele é titular, o Wesley é banco e o Facundo, ele pode evoluir bastante, é um bom jogador, mas ainda não chegou no Palmeiras de fato, sabe? Então ele é vendido. Vende o Facundo aí. Então, fechamos aí, né? Com o Pato titular, o Wesley no banco, o Facundo vendido. E se a gente É. teve a lateral direito uma disputa por baixo e a outra no meio campo, agora é, na minha visão, a pior disputa que a gente terá no vídeo, que é Memphis Depay, Bruno Henrique e Felipe Anderson. Isso daqui são 3 jogadores washed, tá ligado? São Jogador 3 de jogadores nome. lavados, completamente lavados já. A gente tem aí, né? O Bruno Henrique, que a gente não sabe até quando vai durar a carreira dele, né? Com esse processo do, de manipulação, né? De cartão amarelo. O Depay, que a gente não sabe também se vai se manter no Corinthians, né? Porque teve problemas de treino agora, faltam uns treinos. Foi embora do estádio mais cedo nesse último jogo agora. Briga com torcida, com neto, enfim. Hum, Também acho que impacta um pouco. e 6 milhões de salário? É duro. 6 milhões de salário por um jogador que tá brigado e não joga? É complicado. E o É Felipe complicado. Anderson que, né, não mostrou o que veio até agora. Veio muita expectativa e não apresentou nada. Mas aí a votação eu vou pensar ainda, vou puxar pro Matheus começar aqui. Isso aí também é igual o lateral direito. Fechar um, ele escolhe um. Mas eu acho que o DP ainda tá um pouquinho acima, tipo. O DP é muito bom jogador, mas foi se meter no Corinthians que o salário lá tem 150 dias, um mês tem 150 dias. Pô, o, o Bruno Henrique não joga bola há muito tempo, mas tu vai ver que ele vai entrar e vai fazer um gol, tipo, aconteceu contra o Chelsea. E o Felipe Anderson ainda não chegou aqui no Brasil, então é DP, Bruno Henrique e Felipe Anderson. É DP, Bruno Henrique e Felipe Anderson. Não tem muito pra onde fugir. Eu vou começar aqui, eu acho que pra mim o Felipe Anderson é vendido claramente por uma questão de... O Depay, pra mim, o Depay, não sei, ele é o melhor jogador daí. Pra mim, incontestavelmente, ele é o melhor entre os 3. Com certeza. E aí, É o que eu penso aí. não tem, é o melhor. E aí, pra mim, o Felipe Anderson acaba sendo vendido porque entre o momento entre os Bruno Henrique e Felipe Anderson, o Bruno Henrique, ele não querendo ou não, ainda participa de gol. Ele chega no Mundial e fez 2 gols contra o Chelsea importante. Ele participa de gol. Não tem o que fazer. Mesmo não bem, não vindo bem. E aí, pra mim, a disputa seria entre Memphis e Bruno Henrique, porque, eu falei, um é melhor e o outro tá melhor. Até onde eu não sei o quão melhor o Bruno Henrique tá, porque o Bruno Henrique também não tá bem. O Bruno Henrique, quando joga de centroavante, tem estado muito mal, de ponta ele cresceu. Mas eu acho que eu vou de Bruno Henrique porque o Bruno Henrique fez um bom Mundial. E nessa volta do Brasileirão, ele jogou muita bola contra o São Paulo. Ele foi um dos melhores em campo pelo Flamengo. E contra o próprio Santos, o Bruno Henrique foi um dos melhores em campo. Num Flamengo horroroso. O Bruno Henrique foi um dos melhores em campo contra o Santos. E ficou de fora por um amarelo. Logo o Bruno Henrique com amarelo, mas ficou de fora por um amarelo vergonhoso que a arbitragem deu pro Bruno Henrique e não jogou o Fla-Flu, mas eu acho que eu vou de Bruno Henrique titular, Memphis no banco e Felipe Anderson vende e Pedro decide. Opa, eu vou decidir. Cara, eu acho que é nivelado por baixo, até pelo momento que os três vivem. São jogadores que tiveram carreiras grandes, assim, jogadores de alguma relevância, né, dentro do futebol brasileiro. E eu mantenho o Felipe Anderson vendido, até já está decidido. E eu iria de Depay titular ainda, porque acho que ele já me mostrou mais na temporada. O Bruno Henrique tem aquela situação de ser decisivo, né? Ele é o cara que em momentos grandes ele cresce, ainda mais vestindo a camisa do Flamengo, ele é um ídolo do Flamengo, enfim, toda essa situação. Mas acho que o Depay teve mais momentos da temporada, sabe? Acho que mostrou mais coisa na temporada até aqui. Então eu ficaria com o Depay titular e o Bruno Henrique banco. Então é isso, fui voto vencido aqui. Titular acabou finalizando em Memphis, Bruno Henrique no banco e Felipe Anderson vendido. E aqui vamos pra uma disputa que eu acho maneira, alta, É a mas mais pra mim maneira, é. disparada do vídeo. Pô, eu não acho mais maneira não, porque pra mim aqui é muito claro. Acho, pra mim, na minha visão, é muito claro aqui. E vou começar com o Pedro, então, nessa daí. Cara, então acho que eu vou começar com uma polêmica que foi polêmica, não sei se vai continuar como polêmica ou vender o Pedro. Não, Não sei se é polêmica. não, pra mim é óbvio, por questão que a gente tá falando um negócio.
Que obviamente a gente leva em conta um pouco o que o jogador é, mas o Pedro acabou de ser, acabou de deixar claro que o Pedro ele treinou de sacanagem Sim. durante uma semana de treino. E a gente sabe que Se esforçou pouco, né? no futebol, isso daí é algo muito, muito feio, no sentido de que, cara, que clube talvez queira contar com o Pedro hoje, se não o Flamengo? Porque você vai trazer um jogador caro que tem histórico, não foi só esse não, o Pedro tem alguns históricos em disciplina e assim, ele não é como se ele tivesse merecendo uma titularidade ou como se ele não tivesse tendo oportunidade. O Pedro teve oportunidade e tá jogando mal. Ele faz o gol agora no Fla-Flu, realmente comemorei muito, né? Sou muito grato. Dito isso, o Pedro tem jogado mal. Ele não tem feito gols no geral e tem feito partidas ruins. Eu acho que a atitude dele é uma atitude de jogador que não sabe o seu tamanho, tanto para a torcida quanto o seu tamanho pro futebol. Então, para mim aqui, acho que ele é o melhor jogador daí. Se fosse fazer um negócio como, igual o Memphis, pra minha visão, o Pedro é o melhor jogador daí no maior alto nível, apesar de eu achar o Hulk craquíssimo. No melhor alto nível, pra mim o Pedro é o melhor jogador dessa seleção aí, desses três. Dito isso, hoje o Pedro pra mim é vendido também. E eu acho que daí o titular é o Hulk, né? Talvez a gente esteja sendo um pouco impactado pelo que ele fez contra o Palmeiras, mas assim, é um jogador espetacular. Desses jogadores, pra mim, que voltaram pro futebol brasileiro, tipo, jogadores grandes que foram Confortável. um tempo de Europa, assim, ele é o melhor de todos. Assim, desses assim que voltaram, ele é o mais constante. Desde que ele voltou em 2021, cara, é impressionante a constância. Toda temporada ele tem, ele está entre os que mais fizeram gol, que deu boas assistências, é um número alto, é um jogador que decide jogos. Ele muitas vezes é o famoso nem Noé no Atlético, sabe? O time do Atlético jogando mal e ele decidindo jogos, mantendo o Atlético em competições. Assim, é um jogador que no Brasil foi espetacular toda a passagem dele e se mantém espetacular, apesar da idade avançando, e não demonstra quedas, assim, quedas abruptas de desempenho. Ele continua sendo espetacular. Então eu iria de Hulk titular, Yuri no banco e o Pedro vendido, assim, muito pelo momento, né? Porque o Pedro é um jogador sensacional também. É, eu tô com você. E que tu falou do Hulk aí, uma característica que eu acho muito, muito foda do Hulk, que é muito difícil de ter, é que o Hulk ele é um jogador que ele tem a capacidade de ser bom e carregar um time sozinho. Porque, por exemplo, até o caso do Pedro, eu acho o Pedro no maior alto nível, mais jogador, eu acho o Rascaeta mais jogador, mas eu acho que nenhum desses conseguiria, num time sozinho, fazer o que o Hulk faz. Eu acho que o Hulk num time ajeitado, ele não é mais jogador que o Rascaeta e não é mais jogador que o Pedro em times ajeitados. Agora o Hulk, ele tem a capacidade de carregar um time sozinho. Se joga o Pedro no Galo, se joga o Rascaeta no Galo, não iam ter o mesmo impacto que o Hulk tem. Porque o Hulk, ele tem essa capacidade de decidir sozinho. O Hulk, quando o Palmeiras pega e faz 2 gols de falta. Sozinho. Ele manteve o Atlético no jogo. Exatamente. O Hulk, ele tem históricos de Teve decidir um jogo jogos no assim. passado também que ele decidiu sozinho, né? Não vou lembrar o jogo. Alguns jogos, desde que ele Alguns chegou. jogos. Então acho que o Hulk, ele tem essa característica, então, pra mim, apesar de eu gostar muito do Yuri Alberto, já tive até uma discussão, mas já tive uma conversa com o Matheus sobre isso. Eu acho o Yuri Alberto um jogador, talvez. É porque agora tem surgido uma galera, mas eu acho sim o Yuri Alberto um jogador, talvez, nível seleção. Porque a galera esquece por ele ter tido passagem no Zenit, passagem no Inter, aí volta pro Corinthians, dá um tempo no Corinthians. O Yuri Alberto tem o quê? 23, 24 anos? Ele é muito novo. É isso aí. Entendeu? Por isso que eu acho que o Yuri Alberto é muito bom jogador, talvez até nível seleção, pra ser testado e Acho que talvez vale pro ser testado futuro. sim. E dito isso, pra mim o Hulk é titular, Yuri vende, Pedro, Yuri banco, Pedro vende. Tô com Pedro nessa, com Pedro Alvarenga, não com Pedro Guilherme. E é isso. Finaliza aí, Matheus, apesar de já ser voto vencido Cara, mesmo se mudar. é, só pra completar a tabela. O Hulk pra mim é titular absoluto aí, nem como. É, e a gente vai. Eu tenho dois divisores, assim, né? Nenhum, o Hulk não teve uma fase desde que ele chegou no Galo. O Yuri Alberto já teve no Corinthians e o Pedro teve no Flamengo. E pra mim, então, o Hulk tem como, cara? Se você tirar o Hulk do Galo, o Galo, o Galo cai, pô. Se você tira o Yuri Alberto do Corinthians, vai sofrer, mas não vai sofrer muito, sabe? Entendeu? Se você tira o Pedro do Flamengo, não muda nada. Não muda nada não, mas, pô, não muda muita coisa. A gente tá vendo aí. Vencendo reserva. Então, então eu acho que o titular é o Hulk, reserva. Tem que ser o Pedro, cara.
Pedro, por mais que ele esteja numa fase, faz muito gol, pô, não tem como. Muito craque. E o Yuri Alberto é vendido, mas eu vendo ele com dor no coração, porque ele é muito craque também, mas não é mais que o Pedro, entendeu? Eu Então, concordo com você, jogador de seleção também. então é isso. Finalizou aqui com Hulk titular, Yuri Alberto no banco, Pedro vendido. E é isso, vamos pra última, que na minha opinião é mais disputada daqui. Que são Cara, os essa treinadores. daí. Meu Eu já Deus vou do céu. começar votando aqui. Que é o Felipe Luiz, Abel Ferreira e Renato Gaúcho. Eu acho que aqui cada treinador é pra se analisar alguns pontos, talvez. Se a gente for falar de história, até por mais tempo, de comando e tal, obviamente o Abel Ferreira, na minha visão, vai ganhar. Porque o Abel Ferreira tá há anos no Palmeiras. Só que você vai analisar por esse ponto, você analisa outro ponto que é: o Abel Ferreira está muito mal atualmente. O Mundial do Palmeiras é um Mundial fraco, apesar de chegar nas quartas. Se for analisar o contexto, o Palmeiras sofre muito contra o Inter Miami, perde não, empata com o Porto jogando bem, mas empata com o Porto, que talvez tenha sido o único brasileiro que não ganhou de nenhum europeu impactante. O Palmeiras foi o único que não Não, conseguiu. hoje é europeu. Exatamente, não ganhou Seja de nenhum ele europeu, impactante ou não. exatamente. E pegou talvez o mais fraco. Mais Talvez ele fraco de briga todos. com o Borussia, Tirando o talvez. Salzburg. Tirando o Salzburg, que pra mim Briga não com o entra nessa Borussia também, conta. pra mim, o Porto. Mas eu acho que o Sim, Porto talvez. ainda é pior. Então, o Abel Ferreira faz um trabalho pra mim esse ano ruim, ruim no Palmeiras. Um brasileiro do Palmeiras, a nível que se espera do Palmeiras, com o investimento que o Palmeiras fez esse ano, que há muito tempo não investia tanto igual esse ano, mesmo tendo o Estevão ainda que foi vendido, mas teve esses 6 meses, que é um jogador muito acima, o Abel Ferreira não Perdeu o faz um bom Paulistão. trabalho, perdeu o Paulistão. Então, pra mim, o Abel é o melhor de história, mas com o momento pior. Talvez se a gente for analisar o momento, fazer um recorte dos últimos 3 meses, nem isso, o Renato Gaúcho talvez seja o melhor. Porque o Renato Gaúcho faz um Mundial que, com o pior time brasileiro, talvez nome por nome, ele é o que chega mais longe. E não chega mais longe igual o Palmeiras, que pegou times em contextos piores. Pegou times, não pegou a elite, talvez, a primeira elite que pegou, caiu. Sim, mas o Al Hilal é um muito bom time, eliminou o Real Madrid. O Inter de Milão também. Outro excelente time, não é elite, mas excelente time. E o Renato foi chegando. Pegou o Chelsea, que pegou, na minha visão, o primeiro time elite, talvez, e caiu. Mas aqui se esperar do Fluminense, o Renato foi muito bem. E aí, talvez se fazer um mix dos dois, história e momento, talvez o Felipe Luiz seja melhor. Porque o Flamengo faz um bom Mundial, ganha do Chelsea, que inclusive é o que elimina o Renato Gaúcho. E se o Flamengo ele vai pro Mundial como líder do Brasileiro. Ele não é líder hoje mais, porque tá com jogo a menos. Mas se o Flamengo ganha do Sport, que é o pior time do campeonato, que é muito provável, o Flamengo vira líder do Brasileiro já. Então acho que meu voto aqui seria no Felipe Luiz por uma questão de junção dos dois. A gente pega o momento do Flamengo, que é um bom momento, líder do Campeonato Brasileiro, se for contar 3 pontos contra o Sport, que são 3 pontos que Provável. muito prováveis, e você pega um Mundial muito bom do Flamengo. E ainda acho que tem outro ponto que o Felipe Luiz, que é pouco falado, mas é a gestão de grupo do Felipe Luiz. Cada vez mais vai surgindo pior agora. De La Cruz sendo tirado pra merda pelo médico. O Arrascaeta teve um dirigente que virou pra ele e falou que ele acha mais do que ele joga. O Pedro vazou conversa de um dirigente do Flamengo falando que ele tava pra ser vendido, que os 15 milhões aceitava. E O Flamengo tentou entrar em crise e o Felipe Luiz não nesse deixou. bolo todo, o Felipe Luiz Vamos dizer controla assim. todo mundo. Os jogadores, o Pedro na entrevista, a todo momento, fala mal da diretoria. Ele não cita o Felipe Luiz falando mal. Então, a todo momento, ele deixa claro que o problema dele não é com o Felipe. E o Felipe Luiz, ele tá blindando o elenco num momento muito difícil. E não acho que seria qualquer jogador que faz isso. Então, acho que ele tem esse mix de história e momento. Então, pra mim, ele seria o titular, né? Não tem como ter um treinador titular. Mas ele seria o titular. Renato Gaúcho seria o banco, porque pra mim, ele tem um momento. E o Abel Ferreira seria, pra mim, o vende, porque ele tá talvez o maior momento que a torcida do Palmeiras mais se perguntou se acaba o Abel. Tem gente que fala que se o Abel cair pro Corinthians agora, talvez já seja demitido. E então acho que pra mim o Abel é fora, e também porque eu sou contra o estilo de jogo do Abel Ferreira. Eu sou futebol pra frente. Mas aí Então, não eu tem. acho que esses três, e junto com o Leonardo Jardim do Cruzeiro, acho que são os quatro melhores treinadores no momento do futebol brasileiro. Eu acho que, assim, o Leonardo Jardim podia conversar o trabalho que ele faz no Cruzeiro é espetacular. E dentro desses três aqui, eu acho que o Abel, no ano, recortando só essa temporada, é bem abaixo dos outros dois, assim, bem abaixo, assim, do trabalho dele.
Ele tem muitos reforços e não consegue atingir talvez as expectativas de ser campeão paulista, de não conseguir vencer um europeu no Mundial. Acho que foi abaixo dos outros três. Eu não acho o Mundial do Palmeiras necessariamente ruim. Eu acho abaixo dos outros três brasileiros. Então, nessa posição relativa, ele acaba perdendo. E o brasileiro não empolga. É um time que tá brigando por G4. O Palmeiras ainda não ameaçou título. Então, assim, acho que dentro desses, ele tem bastante. Ele tem um grande grupo e ele não tira tudo que o grupo pode, talvez. Ele tem bastante investimento, que é diferente do Felipe Luiz. O Felipe Luiz pode muito se dizer, ele tem um elenco espetacular, sim. Mas ele é líder do brasileiro, ele classificou, apesar dos pesares na Libertadores, mas classificou, foi campeão carioca e, assim, fez um bom Mundial. Caiu para um Bayern de Munique que é completamente plausível. Eu acho que ele é o número um, ele é o titular, com certeza. E o Renato Gaúcho, pra mim, ele tira leite de pedra. Esse time do Fluminense joga acima do que ele pode muito com o Renato Gaúcho. O Mundial que faz o Fluminense do Renato Gaúcho é espetacular. Espetacular. E ele consegue chegar na semifinal com um time que, com todo respeito, não tinha qualidade material para isso. Tinha um John Arias jogando muito, um Thiago Silva que é um zagueiro estupendo, como foi falado, o Fábio, enfim. Mas se você for ver o resto do time do Fluminense, não é um time de muita qualidade para chegar na semifinal do Mundial. Mas o trabalho do Renato fez isso. Então acho que ele é o reserva e o Abel Ferreira vende, no momento. Matheus aí. Cara, é uma disputa bastante complicada. É bem complicada. Mas não tem como. O cara tá 5 anos aqui, todo ano ele ganha alguma coisa. E tipo, e todo ano é assim, o Palmeiras joga um futebol horroroso, começa mal, no final do ano tá ganhando alguma coisa. Então, o Abel Ferreira pra mim é titular. O Renato Gaúcho não vinha fazendo um bom trabalho em nenhum Vai cometer o lugar, crime? não vinha fazendo, não vinha fazendo um bom trabalho em nenhum lugar, mas o Mundial dele é absurdo. Passa muito por ele e pelo John Ares. E o Felipe Luiz começou a carreira agora já é um fenômeno. Aí, pô, complicado entre Felipe Luiz e Renato Gaúcho. Porque o momento do Renato Gaúcho foi muito bom no Mundial, cara. Mas ele também, é o que eu acabei de falar, ele tava muito tempo só fazendo um trabalho ruim, sabe? E o Felipe Luiz, pô, é novo, começou agora e já tá pegando esse Flamengo aí que todo dia surge algum problema, como o Diego falou, cada hora surge um problema. Vai Abel titular, Felipe no segundo treinador e auxiliar, e Renato Gaúcho tá sem emprego. Oi, Pedro, por favor, nunca sai desse programa, mano. Tá ligado? Eu preciso de você aqui. Não tem como fazer um programa só com o Matheus. É Ele impossível. gosta É dessas coisas. impossível Ele eu tirou chegar num nosso vende consenso. pro titular. Não, graças a Deus, a gente tem aqui eu e você, que é a voz da consciência aqui. E a gente tem o Matheus, que é o nosso lunático, né? Pô, Temos o cara, Lunático. todo ano o Abel Ferreira ganha um títulozinho. A tudo ano é gente a não mesma tá coisa. O Palmeiras discutindo o não ganha trabalho nada, dele. Se horroroso. fosse trabalho É de só treinador, pensamento. ele seria o Pô, todo melhor. ano ele ganha alguma coisa, cara. Não é por trabalho, cara. Não é por trabalho. Não é quem tem o melhor trabalho. É quem no momento. Quem tem a melhor temporada. Não, mas Até tudo aqui bem, o cara. Abel Mas Ferreira é a pior vai ver, temporada. no final do ano o Palmeiras vai estar ganhando alguma coisa. Cara, eu Aí acho que vamos ver no final tem do que ano. No pensar final do muito ano a nisso, gente tá? fala Porque isso. esse ano tá mais difícil. Normalmente o Palmeiras aí Sim. briga pelo brasileiro. Esse ano o brasileiro já é muito difícil, porque tem um Flamengo e um Cruzeiro que são dois times que estão muito regulares. E um Cruzeiro que só briga por isso. Exatamente. A Libertadores, o Praticamente. Palmeiras tá numa chave difícil. O Flamengo e o Inter estão numa chave muito mais fácil, por exemplo. Sim. Mas aí é o Copa do Palmeiras, Brasil vai. agora é clássico. Já é o clássico. Que o Palmeiras perdeu no Paulista. Então, assim, é uma temporada difícil. As coisas são difíceis. E, tipo assim, e o nível do futebol brasileiro, cada ano que passa, sobe. Sobe. Então, assim, eu. No, a expectativa hoje é que o Palmeiras não seja campeão brasileiro. Pode acontecer. Pode ser campeão de outros títulos. O Palmeiras é um excelente Mas em time. 2023 Mas também não era, pô. Nem o acreditava no momento Palmeiras até campeão. aqui. O momento até aqui é ruim. É abaixo do esperado. Em 2023 ninguém esperava, mas em 2023, querendo ou não, ele ainda era vice-colocado ali, né? Ele ainda tava se Sim. posicionando pra E, caso Ah, fosse mas e algum tinha uma problema. ladeira pra chegar lá, 2023, pô. e 2023 tem uma queda que Exatamente, é que não vai acontecer inacreditável. todo ano. Isso daí não vai Que não acontecer. vai acontecer. O Botafogo era campeão brasileiro em 2023. Aconteceu que não foi. Mas o Botafogo era campeão. Então é isso. Passando aqui só pra gente dar uma rápido final, como é que ficou todas. Nosso goleiro titular foi o Fábio, nosso reserva foi o Hugo Souza e nosso vendido foi o Rocher.
Na lateral direita, o Varela foi o titular, Giai foi o reserva, Samuel Xavier foi o vendido. No nosso primeiro zagueiro, o Thiago Silva foi nosso titular, Léo Ortiz, nosso reserva, Gustavo Gomes foi vendido. No outro lado da zaga, o Léo Pereira foi nosso titular, o Vitão foi nosso reserva e o Murilo foi vendido. Na lateral esquerda, o Alexandre foi titular, o Bernabei foi o nosso reserva e o Arana foi o vendido da vez. De volantes, Jorginho, titular, Aníbal Moreno, reserva, Thiago Maia, vendido. Começando nossos meias, Arrascaeta foi o titular, Alan Patrick no banco e o Rodrigo Garro foi vendido. No outro meio, nosso outro meia, ficou Martinelli como titular, o Maurício no banco e o Scarpa foi vendido. Novamente não, né? Foi vendido. No ataque, o Plata foi titular, o Wesley foi nosso banco, Facundo Torres foi vendido. Na ponta esquerda, o Memphis foi nosso titular, o Bruno Henrique foi nosso banco e o Felipe Anderson vendido. No ataque, no centroavante, o Hulk foi nosso titular e o Roberto foi nosso banco e o Reserva. Pedro foi vendido. E para finalizar, nosso treinador escolhido foi o Felipe Luiz. O nosso segundo treinador foi o Renato Gaúcho. E o nosso pior treinador, o nosso treinador vendido, foi o Abel Ferreira. Então, acho que é isso. Analisando mais um vídeo aqui. Episódio 6. Agora a gente vai tentar voltar de verdade. Voltar a fazer vídeo. Toda terça-feira, 8 horas, né? Que a gente 6 horas. Terça-feira, 6 horas. 6 horas, 6 horas. Toda terça-feira, 6 horas. Agora vai sair vídeo. Pelo menos no nosso planejamento. Siga nas nossas redes sociais também. Instagram, Pratas da Casa PDC. TikTok, Pratas da Casa PDC. E é isso. Deixe seu like, seu comentário. Comenta ideia de vídeo também aí pra gente fazer. Exatamente. Se tiver alguma ideia de vídeo pra fazer, o que achou do vídeo. Quem cometeu mais crime, qual crime foi mais cometido. Pô, mas é o cara aqui de baixo aqui, ó. Exatamente. Cometeu crime pra caramba aqui, ó. Ele aqui, ele Até, aqui. até se Cometeu faltou crime. algum jogador, né? Porque teve alguns, por exemplo, na lateral direita, a gente quase colocou o Aguirre. Eu até talvez colocaria Sim. o Aguirre. Mas a gente não colocou. O Piquerez também, a gente ficou na dúvida. Tem muita gente de ter cometido alguns crimes. A gente vai ser xingado. Isso aí é certo, né? Mas faz parte. Então comenta aí se você não gostou. Se você gostou também, deixa seu like, seu dislike. Como diz o Formiga, né? Deixa seu like ou seu dislike, tanto faz, só engaja aí. E é isso. Alguma coisa a falar, vocês? Eu não, tô suave. Então é isso. Até a próxima terça-feira, 6 horas. E é isso. Tamo junto. Um abraço.